Bom dia, gente linda, uma vez mais aqui Lute Ramos com uma live. Eu sou a alquimista da minha vida e hoje estamos no dia 23 do grupo português, num dia tão frio aqui em Bogotá. Eu tava assim, ó, congelando. Oi, Tati, bom dia, minha lindinha. Tati, hoje eu vou com o Sossô daqui a pouco no dentista, se você estiver aqui por perto, a gente podia se encontrar no mercado El Chico. Bom dia, Lélia, bom dia a todo mundo. E eu queria trazer hoje uma ferramenta que ontem eu fiquei assim, ó, gente, em choque. Juro pra vocês, falei assim, uau, quantas vezes eu me sentia assim e não me dava conta que isso era isso. Estou descabelada. E é uma ferramenta do livro do Sendo Você Mudando o Mundo. Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Ria. E já bem no finalzinho do livro, bom dia, Ali, tudo bem? Bem no finalzinho do livro, ele traz uma ferramenta que me deixou paralisada. Eu fiquei assim, uau, já li esse livro tantas vezes, já li em espanhol, já li em português e o que mais é possível, né? Porque são esses livros assim, quando você lê, e cada vez que você lê, você tem uma nova consciência dele. É isso, sabe? Essas palavras que parece que são vivas, né? Como uma palavra viva. Você olha ali e fala, uau, já tinha lido isso, mas não tinha tido a consciência que eu tô tendo agora sobre isso. Vou trazer a ferramenta para vocês. Eu fiquei paralisada, como eu contei para vocês, não foi? Celebrando a paralisia. Eu, uau, como assim? Em espanhol é estancamento. Sabe esses lugares onde você sente que você tá parado, que as coisas não estão caminhando, que você tá paralisado, que nada tá acontecendo, aquilo te incomoda? Fala, gente, alguma coisa tá estranho. E você fica incômodo com aquilo, e você não sabe o que você tem que fazer para mudar aquilo, e você fica meio lutando contra aquilo, ou então se fazendo errado, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô conseguindo sair desse espaço. Eu lembro direitinho que na quarentena, quando logo que começou, que nós nos mudamos para Búzios, eu comecei a fazer um projeto online, com umas lives num espaço que chamava eu acho que ainda tem, Gente Espalhando Amor. Foi a primeira vez que eu fiz uma live na minha vida, foi nesse espaço, e essa minha amiga me pediu para falar de Access, né? Quase ninguém, nunca tinha ouvido falar disso. E eu comecei a fazer essas lives e tal, e eu comecei a estudar muito, a ler, a criar umas classes introdutórias que eu podia dar online na época. E queria estudar e ler muito. E, gente, eu tinha era como se eu estivesse anêmica. Era uma sensação de falta de energia absurda. E eu não sabia por que eu tava me sentindo daquele jeito. Eu falei, meu Deus, será que eu tô com alguma coisa, né? Tipo assim, com anemia mesmo, alguma doença, alguma coisa e nada. Não sabia o que era. E eu lembro que eu fiz até com o Fernando, um amigo meu de Portugal, Olá, querida. Mari, nós hicimos nuestro live. Tenemos que hacerlo. Acuérdame, é muita coisa para mim. Mãe, bom dia, Luiz. Bom dia a todos vocês. E aí eu tive esses momentos. E assim, essas semanas agora, eu senti que eu tô com menos energia. E normalmente eu sou uma pessoa extremamente energética. E às vezes a gente se incomoda por isso, né? A gente acha ruim, o corpo quer dormir um pouco mais, você fica meio assim, né? Que mais é possível, Mari? Vamos hacerla. E aí eu trouxe essa ferramenta que ela me trouxe muita clareza sobre isso. E sobre esses lugares onde a gente se sente paralisado, onde a gente sente que alguma coisa não tá indo pra frente, que não tá andando, que você tá realmente estancado, né? Paralisado, preso, agarrado a algum lugar que parece que você não pode avançar. Bom dia, Marcosinha. Bom dia a todos que chegaram depois. Estamos começando agora. Hoje eu me atrasei. E eu tava assim sonhando muito, sabe? Um sono pesadíssimo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Passei da hora dormindo, não vou mentir pra vocês. E é isso, e às vezes o seu corpo tá pedindo uma coisa e você fala que não pode. Que é isso? Tem que levantar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho o quê, gente? Sempre é pesado.
Ele te tira da consciência. Porque o tenho que te obriga a fazer muitas vezes coisas que o seu corpo precisa de outra coisa naqueles 10 segundos, naquele momento. E aí você vai machucando seu corpo. Então tem que prestar muita atenção nesse eu tenho que, tá? Olhem para isso aí. E ver que consciência se requer aqui. Muda essa pergunta. Muda a pergunta do eu tenho que fazer isso para que consciência se requer aqui, que a ação se requer aqui. Como eu posso ter mais facilidade com isso? E por que esse... Eu vou falar daqui a pouco, pra vocês ficarem bastante tempo aqui comigo. E por que essa ferramenta chegou pra mim? Foi bem mágico ontem. Eu li um post de uma menina falando sobre o esforço. E ela disse que a gente tinha que se esforçar muito pra vida. Aí eu não lembro exatamente quais eram as palavras, não, mas tinha a ver com esforço, tá? Quem esforça, que a vida tem que valer a pena. E eu lembrei de uma ferramenta de um livro do Deepak Chopra, que eu gosto muito, que é um médico americano, e ele é meio que um guia espiritual, ele é indiano e tudo, muito interessante as coisas dele. E ele tem um livro que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, e uma das leis é a lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Então a gente acha que esforçar é o certo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, procurei na internet para ler sobre isso de novo, né? Um pouquinho sobre isso. E aí tinha um comentário de um site que dizia que essa teoria do Deepak Chopra não é para animar, não é para motivar a trabalhar pouco ou muito. Sim, a tomar os caminhos mais eficientes para conseguir melhores resultados com mínimo esforço. Que é o poder de quê, gente? Da nossa linda pergunta. É através dela que a gente vai ter clareza dos caminhos que a gente pode tomar, que vai criar mais facilidade para nós termos melhores resultados. Olha como pode melhorar aí. Com o mínimo esforço, ou seja, com facilidade. Eu achei isso encantador. Falei, uau, é isso. A ideia é essa. Quando a gente está consciente, nós podemos criar tudo que a gente cria com facilidade. Sem luta. Sem esse esforço que a gente coloca assim, como se a gente tivesse que se matar para chegar em algum lugar, sabe? Aquela coisa que você chega totalmente... Quando você chega lá no topo da montanha, em vez de você chegar alegre, né? Curtir o caminho, você chega lá todo estrupiado. A ideia é outra. A ideia é que você chegue lá e possa desfrutar do visual. Desfrutar do alvo, né? Do objetivo que você tinha quando você chegou até lá. É curtir o caminho, né? Então, vamos que vamos. E eu achei legal isso, li sobre isso. E tem mais coisa, eu vou colocar lá na live, que eu achei bem legal, o texto da live. E para trazer isso para vocês. Quanto que a gente tá achando que o certo é ser esforçado, é se matar, né? De dureza de luta. E aí, em seguida, eu falei, uau, vou falar sobre isso. Sobre a facilidade, né? Que é essa leveza da facilidade. E aí, gente, fui lá para o Sendo Você Mudando o Mundo. O livro me chamou. Eu faço a pergunta. Eu tava no banheiro, escovando os dentes, penteando meu cabelo e fiz a pergunta, qual é a ferramenta que vai criar mais? Aí abri meu celular, apareceu essa post do esforço. Em seguida, eu lembrei do Deepak Chopra, procurei, tinha esse texto. Em seguida, eu olhei para o meu estante, vi o Beninho, Sendo Você Mudando o Mundo, que é esse livro aqui. E abri nessa página, Celebrando a Paralisia. Então vamos lá, que senão vocês vão morrer de preguiça de mim. Saiba, por favor, que depois de ler este livro, há uma outra maneira de ser da qual você vai ficar consciente. Ou seja, você pode ser você, sendo você de uma forma muito mais leve. De vez em quando, você vai sentir como se estivesse paralisado. Lute, eu me senti muitas vezes como se, uau, nada acontece. Tá tudo parado. O que eu tenho que fazer aqui? Aí eu vou para essa pergunta, gente, do tenho. De vez em quando você vai sentir como se estivesse paralisado. E essa é a hora de celebrar. Eu fiquei assim, uau, hora de celebrar? Porque você está ficando ciente de que a paralisia que você sempre pensou que era você,
Não é. Não existe. Gente, vou até tomar água. Uau. Lélia, uau. Uau mesmo. Gente, o tanto que eu já estudei esse livro aqui, vocês não têm ideia, não. Eu não lembrava disso. Você está obtendo a consciência de que o lugar da paralisia é diferente de você. Ou seja, aquele lugar lá, aquela paralisia é diferente de você. Você não é isso. Ai, gente, isso me trouxe um alívio tão grande, porque quantas vezes eu me senti nesse espaço como se eu estivesse me paralisando. E assim, eu tô falando eu já estudei muito esse livro, não é desse lugar de esforço, não, que eu amo ele. Vocês não têm ideia, ler esse livro pra mim, assim, um prazer enorme. Então, às vezes eu faço isso, eu fazia isso pra mim, de abrir numa página aleatória. E agora eu tô fazendo isso pra vocês. Ou melhor, com vocês, né? E aí, ele continua. Isso, Lélia, também fiquei chocada, menina, também fiquei chocada. Obrigada a você também. Você está obtendo a consciência de que o lugar da paralisia é diferente de você. Não é mais você. É exatamente por isso que você pode percebê-la. Por que está deixando de sê-la? Você está à beira de deixar de resistir e reagir. Gente, você está à beira, preste bastante atenção nessa parte, de deixar de resistir e reagir aí, que é onde os passos que a gente fica, tá? Nós ficamos assim, como desfazer tudo para ter qualquer coisa? Como desfazer tudo para ter qualquer coisa? Vocês tiveram essa sensação? Quem já tá em Axis aí há algum tempinho, quem já fez algumas classes, qualquer classe ouviu lives, que tem alguma familiaridade com as ferramentas, vocês tiveram essa sensação, agora eu tenho que desmanchar tudo que eu já construí de alguma maneira? Parece que tudo que você fez de alguma forma não estava certo. Olha como que a gente vai pro certo e errado, gente. Olha, presta atenção como que a gente pula pra polaridade, parece que assim, quase que imediatamente a gente nem percebe. Como desfazer de tudo para ter qualquer coisa, para ter outra coisa, para ter alguma coisa. Então, é como se fosse assim, tudo que eu construí até agora em relação à minha vida financeira, tá errado. Não, gente! Não está. E se você nunca esteve errado na sua vida, essa é uma pergunta que eu amo. E uau, como que esse espaço da paralisia me levava para esse lugar? Ay, querida, ayer yo hablé sobre este mismo tema en el live en español. Si quiere ver la grabación, puede entrar en mis stories, que ahí está el link de YouTube para la serie español. Entra allá. ¿Ok? Tú puedes acessar. Pero se quede aqui para recebermos sua energia. Cassinha linda. Gente, então, quantas vezes a gente acreditou que tá tudo errado? Até onde a gente chegou. Por que quando a gente descobre uma coisa nova, quando a gente acessa uma consciência de mais grandeza, em lugar da gente olhar para as coisas que nós construímos como quanta coisa eu fiz sem estar consciente? Oh my God! E reconhecer que você criou coisas maravilhosas sem estar consciente e ir para o que mais é possível agora que eu tenho mais consciência. Aí a gente fica lutando, a gente continua na luta, gente. Nos esforçando. E aí você sai desse lugar de como eu desfaço de tudo para ter qualquer coisa, seja qualquer coisa que você decidiu, para outra pergunta, porque isso é uma conclusão, né? Que concluiu que você tem que desfazer de tudo. E se você não desfizer de tudo, como que você vai ter qualquer outra coisa? E eu não vou mentir pra vocês, não. Eu desfiz de coisas fisicamente. Eu deixei tudo que eu tinha no Brasil. Tudo que eu tinha construído, para começar tudo do zero. Eu tive essa coragem, gente. E não criou muita facilidade, não.
Mas também eu não posso dizer para vocês que eu não consigo criar. Seria uma mentira enorme, absurda, eu dizer isso. E é incrível como eu posso criar. Mesmo estando nesse espaço aqui do desfazer tudo. Dessa conclusão, dessa polaridade maluca. Eu vou dar esse nome pra ela. Uau, e quem nunca, né, gente? Quem nunca? E aí você vai para a pergunta: o que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar ou gerar agora, além de tudo isso? Além de tudo que você já criou até hoje. Que é a mesma pergunta que está na classe de barras do Gary. É a pergunta que ele começou, Axis. O que eu gostaria de ter, fazer, criar ou generar, que fazer de mim e o mundo um lugar melhor. A do Gary é assim. E aqui o Dan nos convida a fazer a mesma pergunta, além de tudo que a gente criou até agora. A mesma, gente. Pode, quem já fez classe de barras, vai aí no seu manual e olha o que eu tô falando, tá lá no início. Eu acho que tá no capítulo Tudo Começou com uma Pergunta. Se eu não me engano. Se não é aí o que é Access Consciousness, tá no início da apostila, do manual. O povo não gosta que fala apostila, porque o povo fica bravo. Tá no manual de barras. É a mesma pergunta que o Gary começou a fazer para criar Access. Aí a Cassinha tá falando aqui pra mim, verdade, ela lembra. Tá lá. Os facilitadores que estão aí, vocês podem buscar essa pergunta, tá lá. O final dela que muda, porque o Gary falava, ó, vou falar a pergunta do Gary e depois vou falar a pergunta do Dan. O que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar e gerar, que tornaria minha vida e o mundo um lugar melhor. Essa era a pergunta do Gary, tá? E aqui o Dan, o que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar, gerar agora, além de tudo isso. Então, cada vez que você estiver na paralisia, gente, eu acho que essa é uma pergunta pra gente ter na mesinha de cabeceira. No espelho do banheiro. Na porta do armário. Vocês não acham? Essa daí tá demais, né? Ou seja, quantas vezes eu não sinto que minha vida tá paralisada? E aí a gente pode fazer isso que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar e gerar agora, além de tudo isso que eu já criei até aqui. Aí você vai pro espaço do que mais é possível, do que você pode ser, do que você pode gerar, do que você pode criar. Ter, inclusive, ter. E eu fiquei encantada com isso, gente. E é uma nota ao leitor, para vocês saberem. Na página 340 do livro português. E aí ele segue, com mais um parágrafo mínimo. Você está prestes a decolar. Então celebre que você pode perceber a paralisia tão claramente agora. E ela lhe mostra o que abandonar que não é você. Meu querido amigo, levante os pés e aprenda a voar. Agora é a hora. Gente, eu tenho um sticker que eu coloco pro pessoal no WhatsApp, que é, se não é agora, então quando? Vocês acreditam, gente? Eu fiquei encantada com essa ferramenta, não sei como que vocês perceberam isso. Mas pra mim, essa coisa de celebrar a paralisia, de celebrar que você já pode ver que ela não é você, que você já pode saber que a paralisia não é você. Ou seja, não tem outra forma de dizer isso. Que ela está ali, ela está mostrando pra você que é hora de você abandonar tudo que você não é. E quantas vezes nós ficamos paralisados na vida. E ontem, gente, eu recebi uma mensagem de manhã de uma pessoa que me acompanha aqui, que estava falando sobre isso. Eu quero liberar os lugares onde eu me sinto paralisada. Eu quero fazer um programa com você, Lute, o que for, pode ser sessão, uma classe, a gente vai estudar, vai ver o que vai ser o melhor para mim, mas eu quero fazer alguma coisa que me tire desse lugar de paralisia. Se você está percebendo a paralisia, se você está percebendo o estancamento, como a gente fala em espanhol, é que você já sabe que ela não é você e por percebê-la, você já pode deixar de ser. O que mais é possível, gente? O que mais é possível? E aí, gente, porque pra não falar que acabou aí, a coisa é... O universo tá trabalhando assim, olha, pra gente aqui de uma forma muito fofa.
Tô achando o máximo. Olha o que aconteceu. Quando eu fui anotar a lei do menor esforço do Deepak Chopra, assim, o que se dizia disso? Que foi um trechinho pequeno, né? Bem interessante. Eu vou ler mais sobre ela para trazer para vocês aqui. Eu anotei num dos meus cadernos, que vocês sabem que eu tenho mais de 10 desses aqui que minha mãe faz para mim. Tem um monte e é tudo meio bagunçado, gente, como um bom marinoide. Olha aqui, ó. Tudo vou anotando. Não sei de que livro que é, de onde que foi, de onde eu tirei, mas tá escrito. Aqui o outro. Ó, outro aqui. São milhões de coisas que eu escrevo. E às vezes meus filhos também desenham aí no meio. É uma confusão danada. E aí, gente, eu peguei esse aqui pra anotar. E eu tava umas anotações minhas de uma classe da Silvia Puentes que eu tomei no início do ano passado. Foi no início do ano passado? Não, no início do ano passado, que a classe chamava, uma chamada dela. Faça uma pergunta verdadeira. Muito interessante a classe. E as minhas anotações, assim, na última folha era: quantos de vocês, olha, quem nunca, hein? Fazem perguntas e ficam agarradas a ela? Quantos de vocês fazem perguntas e ficam agarradas a ela? Tomando a aguinha aqui, tô com a boca bem seca hoje. Ela fala que a ideia... Desculpa, gente. Ai, desculpa, deu uma engasgadinha. Que a ideia é você fazer uma pergunta verdadeira e deixar isso ir. Não é ficar presa à pergunta. Que é o que a gente estava falando aqui outro dia, sobre quando a loucura, né, a insanidade, você plantar uma semente e toda hora você ir lá e abre a terra e olha se a semente cresceu, se a semente germinou, se saiu alguma folhinha, se tem raiz. O que vai acontecer com a semente? Ela morre. E isso é quando a gente fica agarrada à pergunta. Ela fala, deixa ir, faça a pergunta e deixa ela ir. Deixa ela buscar onde ela vai florescer. E quando ela florescer, você vai ver aquela flor e vai saber que aquela é a resposta para o que você estava perguntando. Então ela fala isso. Deixa a pergunta ir. Quando você fica agarrada à pergunta, você fica nesse espaço de expectativa, de ansiedade, de tempo. Outra coisa também que alguém me falou ontem, agora eu não tô lembrando quem foi, mas que tinha a ver com isso. Que eu tô recebendo bastante mensagem, viu, gente? Que todos vocês que quiserem me escrever, que tiverem uma pergunta, que tiverem um tema que queiram que eu fale aqui, me escrevam, com muito prazer. E eu não vou falar quem foi, tá? Podem ficar tranquilos. Alguém me falou sobre tempo. Eu sei que tem um tempo. Eu sei que tem um tempo. E se não tiver que ter tempo? E se a atualização puder ser imediata? Vocês percebem que o tempo é uma crença que nós temos, que nos limita. Vocês conseguem perceber em vocês, da energia de vocês, que essa ideia de tempo é algo que de alguma forma está nos freando e nos colocando nessa paralisia que a gente estava falando alguns minutinhos atrás, como se ela fosse a gente. E pode que ela não é, já sabemos, graças a Deus. Ui, eu me senti tão leve, gente. Eu queria trazer essa leveza pra vocês hoje. Quantas vezes eu sinto isso? Eu sinto assim que eu criei alguma coisa, né? E depois parou. Mas aí eu vejo que não parou, que o que tá criando é a energia que nós somos. Só que nós estamos querendo criar da forma e estrutura dessa realidade, é como se a gente tivesse que provar pra gente mesmo que a gente está construindo. E a energia, a gente não tem uma visão física dela, né? Você não vê com esses olhos físicos. Você percebe desde um outro espaço de ser que você é. Que nós somos todos aqui. E aí eu falo pra você, uau! Quantas vezes eu fiquei presa a essa ideia de tempo e quanto isso cria a paralisia. Isso foi coisas que vieram na minha cabeça, assim, no meu ser, na minha percepção, no meu ser, enfim, na minha consciência, depois que eu li ontem essa
ferramenta para o grupo espanhol. E foi muito doido, porque como eu peguei o livro e abri na hora que eu comecei a live praticamente, antes de ligar o celular, tipo assim, floresce dentro da gente, né? E aí a Silvia tem uma outra pergunta aqui, que ela fala: o que eu tenho que ser ou fazer diferente para atualizar isso? E você pode colocar a palavra imediatamente. O imediatamente fora do conceito de tempo. Porque quando você coloca o imediatamente no conceito de tempo, o que é o imediatamente para você? Né? O que é o imediatamente? Aí você começa a colocar definições e conclusões e no imediatamente. E aí o imediatamente é quando o universo começa a trabalhar com todas as moléculas para atualizar o seu pedido, organizar a sua pergunta para manifestá-la para você. E aí o que a gente faz normalmente? Nós tendemos a ficarmos agarrados na pergunta, como ela disse aqui. E aí é como se a gente abrisse toda hora a semente e o universo não pode atualizar porque você destruiu o pedido. Você já criou outra coisa nos 10 segundos seguintes. Vamos destruir, descriar tudo isso agora, gente, por favor. Tudo que isso trouxe, tudo que nós estamos alinhados com isso, tudo que nós não temos clareza em relação a isso, que nós não estamos conscientes disso. Vamos destruir, descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9. Curtos, garotos, povos e leis. Esse é o enunciado declarador. Vocês podem encontrar no theclearingstatement.com. Ou então eu posso mandar um áudiozinho, um vídeo, que tem tradução para português, para que vocês tenham ideia do que é isso. E o Dan também explica um pouquinho dele no livro Sendo Você Mudando o Mundo. No final do livro ele fala sobre isso. Gente, vocês têm ideia? Não, pra mim, eu tô aqui. Não sei se vocês estão me vendo. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Então, como que a lei do menor esforço, que seja a lei da facilidade, segundo Access, né? Se a gente fosse traduzir isso para uma linguagem de Access, como seria essa lei da facilidade? Né? Tomar os caminhos mais eficientes, ou seja, fazer perguntas para conseguir melhores resultados, ou seja, como pode melhorar isso com o mínimo esforço. Às vezes minha internet cai aqui, esses dias eu acho que é o tempo, só pode ser. Gente, é isso. A ideia de que você tenha o mínimo esforço, ou seja, que tudo pode ser fácil para você, é você estar na pergunta segundo as ferramentas de Access Consciousness. Isso, a Lélia trouxe aqui uma coisa, rasgando de vez espaço-tempo. Gente, para mim, ter me tornado host do DEM foi atravessar um buraco de minhoca. Não sei se vocês já ouviram falar disso, isso está na classe o COP, mas isso é física, não é de Access. O buraco de minhoca é como se tivesse um ponto A aqui, vamos supor, imagina que aqui tem uma folha, aqui tem o ponto A e aqui tem o ponto B. E aqui tá a linha de espaço e tempo, né? Aí é como se você pudesse dobrar isso daqui, ó, e um junta no outro. Imagina que isso aqui é a folha, pluf, você mata o espaço e tempo e isso acontece imediatamente. Não sei se ficou claro para vocês, mas é algo da física que vocês podem procurar na internet, chama buraco de minhoca. Quem já fez a classe o COP aqui já teve acesso a essa ferramenta e como em Access se fala sobre isso, né, com essa linguagem Access. E então é isso, o espaço e o tempo, por isso que o Einstein falava que isso era relativo, porque o espaço e o tempo é como se ele fosse maleável. E aí a gente coloca ele rígido quando a gente cria uma linha de tempo e de espaço. E aí a gente não pode dobrar o espaço e tempo. É meio louco, eu sei. Mas é meio isso. Essa linha que tava no ponto A e no ponto B, você simplesmente faz assim, ó. Uau, puff, e junta as duas. Aí não tem mais espaço e tempo. Você não tem que caminhar para chegar a algum lugar. E que tal se fosse assim que a gente puxasse energia? Se puxasse esse ponto para você. Mas o que acontece, gente? A gente trata de lutar para que seja cognitivo, para definir, concluir essas coisas. E aí é onde a gente cai na armadilha de novo.
A gente vai caindo nas armadilhas quando nós estamos tentando ser mentais, quando se trata de energia. Ok? Então, a mente, usa ela a seu favor, não contra você, por favor. O que se requer? Ah, que pergunta boa. Para que eu use minha mente a meu favor e não contra mim. É igual tem uma amiga minha, a Tati, né, que eu faço as lives com ela, e ela sempre fala de Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado, eu nunca tinha ouvido falar de Mercúrio retrógrado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, Tati, como eu posso usar Mercúrio retrógrado a meu favor? E a gente sempre agora usa essa pergunta, porque realmente, em lugar de você concluir que Mercúrio está retrógrado, que vai ter coisas difíceis acontecendo na sua realidade, faça uma pergunta. Isso é uma definição, é uma conclusão do que aquilo traz de mal, inclusive, para nós, né? Porque eu não falo o lado bom, muitas vezes. Então, gente, o convite é esse. Para hoje. Eu acho que hoje não tem muito o que dizer, né? Hoje foi bem profundo. Até mesmo pra vocês não terem tantas milhares de ferramentas na cabeça de vocês. E eu convido vocês também, que outro dia outra pessoa me falou, Lúcia, muita coisa, muita informação. Pegue um caderninho, faça como eu aqui, ó. Anota o que você achar legal, o que serve pra você, o que é leve pra você, o que você sente que vai criar mais pra você. Anota aí. Sei que por isso eu criei o canal de YouTube a pedido de uma amiga minha, da Priscila, que mora no Panamá. Ela, Lúcia, no YouTube eu posso pausar a live. Sobe as lives pro YouTube, estão todas lá, tem série. Vocês podem entrar aqui no meu Stories, que eu coloquei o link do YouTube lá. Se é em português, é só clicar, vai cair direto no português. Se é o espanhol que vocês querem, cai direto no espanhol. Para quem fala os dois idiomas, não deixem de ver, são diferentes. Mesmo porque, como é uma coisa muito espontânea que eu faço aqui, eu não tenho como fazer igual. Né? E essa sou eu, sendo eu. Então, o convite de hoje é essa linda pergunta que eu vou colocar no texto da live, tá? Que é o que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar e gerar agora, além de tudo isso. Além de tudo isso que eu já criei. Além de tudo isso que eu não tô achando legal na minha vida. Além de tudo isso que eu agora tenho consciência que não foi tão interessante eu ter criado isso. E sair do julgamento de você, do que você criou, que você tá errado. E eu percebi muito isso. Todas as vezes que eu entrava no espaço da paralisia, era como se eu olhasse para tudo que eu criei com uma energia de arrependimento. Ai, como eu fiz isso. Eu podia ter feito diferente. E eu vou trazer uma ferramenta do Brandon. Eu fui host dele também, depois de tudo isso que aconteceu com ele. Para quem é de Access sabe, o Brandon é um dos 4, né, dos 4 sócios. E o Brandon teve que se afastar por um período por temas de álcool. E ele fala que ele se culpou muito, ele não estava conseguindo sair desse espaço, ele começou a se culpar muito. E aí ele trouxe essa ferramenta. Que tal se esse fosse o único caminho para eu ter a consciência do que eu tenho hoje? Se é o caminho que eu escolhi, que de alguma forma consciente eu sabia que aquilo ia me trazer a consciência que eu tenho hoje. E que eu pude me livrar definitivamente disso. E aí a gente se culpa, que a gente acha que tá tudo errado. E, gente, enunciado declarador certo e errado, bom e mal, são polaridades. Quando você define isso como um ponto fixo, de criação, seja lá o que for, você mata todas as possibilidades além desses pontos. Você destrói as infinitas possibilidades além desses pontos, porque você escolhe um único ponto em pontos infinitos. Imagina que você é um ponto, seu corpo é esse ponto, e você quer um outro lado, né? Que é uma outra escolha, tá lá num outro ponto, e você olha para ela lá longe. E aí você cria uma reta linear em você e aquele ponto lá, né? O que existe para quem estudou 4ª série? O que existe entre um ponto e o outro num segmento de reta? Infinitos pontos. Ou seja, entre você e aquele ponto final que você colocou lá, existem infinitos pontos. Só que nós, gente, somos seres radiais. Infinitas retas atravessam um ponto. Retas infinitas, elas não têm fim.
Ou seja, quando você entra num ponto de vista, é como você escolher um ponto dessa estrela de luz radial e ficar só olhando para aquilo ali e mata todo e escurece todo o resto. Não é pesado? Imagina o que a gente está criando. Vamos acender essa luz que nós somos. Plaf. Esse holofote, ofuscar o mundo com isso, gente. E escolher qualquer ponto que você quiser. E também, às vezes, muitas vezes a gente define que só essa linha nos leva àquele ponto lá. Somos infinitos. Então, as infinitas possibilidades são infinitos pontos de uma luz radial que nós somos. Essa é a minha maneira de ver, gente. É um interessante ponto de vista. Mas é como eu vejo tudo isso depois. Uau, é muito claro. Por um ponto passam infinitas retas e retas infinitas que não tem fim. Porque quando a gente define um ponto A e um ponto B, nós criamos um segmento de reta. Que a reta não tem fim. O que mais é possível? O que mais é possível, gente? Vamos demandar. Vamos demandar agora para colocar essa energia aí para, ou seja, extrapolar. Hoje nós vamos sair de casa. Eu ainda não saí de casa, eu agora ao dentista com a minha filha. Mas nós vamos sair com essa luz acesa, ok? Vocês façam ah, tá aqui o caderninho. Meu outro caderninho. Vocês façam esse favor para mim. Hoje, quem esteve aqui nessa live desde o início, quem pegou no finalzinho, quem chegou por último, dá uma olhadinha no início, tá bem interessante. Uma live de 30 minutos, nem foi uma live tão grande, de 40 minutos talvez. Mas bem potente, sem tempo, gente, sem forma e estrutura, o que mais é possível. Isso, Cassinha, o que mais é possível. Então vamos lá demandar do universo a ser nosso parceiro nessa luz que a gente é. Ou seja, vem comigo, vamos junto, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, ou seja, balança todas as minhas moléculas, mexe tudo e vamos que vamos. Vamos criar além do que a gente está definindo de que é o ponto certo. E está matando toda a nossa luz. Que a gente tem que apagar todos os pontos. Uau! Pode pôr aqui. Né? Eu permito que o abundante universo providencie para mim uma multiplicidade de oportunidades, todas projetadas para abranger e apoiar meu crescimento, minha conscientização e minha alegre expressão de vida. E seja, porque você é isso. Isso tá aqui nesse livro. Ai, peraí que eu tenho que mostrar o livro para vocês, até mesmo porque senão o povo briga comigo. Esse é o livro, Como Se Tornar Dinheiro, do Gary Douglas. O meu tem em espanhol, mas a capa é idêntica, viu, gente? Essa é a demanda desse livro que nós estamos fazendo diariamente aqui nas lives. E agora vamos pro nosso mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória, gente. Desejo um dia brilhante para vocês. Caminhe pela vida escolhendo qualquer possibilidade que se mostre para você. Lembre-se, são pontos luminosos no seu caminho. Dê uma olhadinha nessa live, eu achei que hoje foi um dia bem interessante. Um dia bem vibrante, eu acho que foi isso, né? E isso para mim foi um grande milagre, essa ferramenta ter aparecido, dessa presença que nós somos nesse planeta. A Cris tá comentando aqui que ela pensou nessa música. Eu adoro essa música, gente. Eu acho que esse cara tava muito inspirado quando ele criou essa música. Ela tá falando, e eu falei da música, entra na minha casa, né? E ela percebe a presença de Jesus, o grande quântico. O quanto que Jesus é para todo o planeta uma entidade, né? Um ser que nos inspira, né? Que nos leva para esses espaços de consciência. Eu
eu acho que tudo ficou muito mais claro pra mim depois que eu entrei no Access, por isso. E eu acho essa música, essa pessoa tava muito, muito conectada com a graça, sabe? Nesse momento, porque é isso. É esse pedido, chacoalha tudo, chacoalha tudo. Quero mudar essa. E é essa pergunta que eu trouxe hoje, tem energia disso daí. Eu vou ler ela de novo com a energia dessa música pra vocês. Vou ler, que peraí que eu tenho que achar aqui agora de novo. Aqui. Vamos lá, conectado com a energia do mexe com as minhas estruturas, tá? Em lugar de olhar pra trás e falar assim, olha o que eu fiz. Olha como eu tô paralisado, como que eu posso desfazer de tudo pra criar, pra ter qualquer coisa, pode, POC, deixa isso embora. E aí, entra aí, gente, conecta aí com a energia de mexe com as minhas estruturas, tá? O que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar e gerar agora, além de tudo isso. E é isso, a pergunta com energia, injetando energia nela, injetando essa energia do uau, do reconhecimento, da consciência, muda tudo. Muda tudo, gente. Porque a pergunta murcha, ela também cria. Mas a potente, a cheia de energia, cheia de vontade ali, é outra história. É você escolhe. O que você vai colocar ali? Tá bom? Faz um milagre em mim! Uhul, Saninha! Isso mesmo, e todo mundo aqui comentando que amou tudo. Grata por ser tanta luz, sua maravilhosa Cris, linda. Obrigada a você, Cassinha, gratidão. E é isso, gente. O que mais a gente pode criar desde esse espaço de total reconhecimento da potência que nós somos? Reconhecimento, não é definição, tá? E já falei aqui há alguns minutinhos. Quem quiser seguir a série no YouTube, entra no meu Stories. Eu tô todos os dias colocando o link do YouTube lá. Você pode seguir as séries, pausar, fazer o que você quiser. E também convido a vocês que gostaram de alguma ferramenta, que para não se perder, anota. Pega um caderninho para você anotar algumas coisas. Não precisa ser muita coisa não, gente. Não é mental. É a energia que cria tudo, tá? Não é a mente que tá criando, é a energia. E quanto mais a gente conecta a consciência disso, mais a gente se libera das limitações que estão nos estancando, que não estão aprendendo de alguma forma. Então, assim, eu queria agradecer demais por essa live de hoje. Como boa mineirinha, demais. Queria agradecer muito a vocês todos que estão aqui comigo todos os dias, né? Assim, como eu posso ser mais afortunada. E a Edila, eu não entendi seu nome. Edilaine, a Edilaine colocou aqui que o caderno dela já está lotado de perguntas grandiosas. Ai, que linda! Obrigada, minha linda. E, gente, é isso. Colocar para funcionar a energia aí é uma escolha. E vamos que vamos, o que mais nós vamos criar. Um beijo enorme. Vejo vocês amanhã ou hoje à tarde para quem quiser estar em espanhol. Tá bem? Fiquem com Deus e vamos que vamos. Beijo, gente!